Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Euripides. Estamos entrando aqui no nosso volume 3, que representa o terceiro bimestre, tá bom, galerinha? Aí da nossa semana 5, aqui da nossa língua portuguesa, para o segundo ano do ensino médio. Tranquilo? Então, nós já havíamos encerrado aí a nossa semana 4, falando sobre o cortiço, tá bom? E agora vamos dar essa continuidade da nossa atividade desta semana, continuando aqui, né, com o nosso eixo temático, que é a literatura brasileira e outras manifestações culturais. Tranquilo? Dando essa continuidade, vamos lá. Opa, desci demais aqui, né? O nosso tema continua sendo o romance ou cortiço, tá bom? Quem ainda não acompanhou as nossas aulas pode observar lá na semana 4, tá certo? Relacionada aí ao tema, dando essa continuidade. E vamos ver aqui que realmente que ele está solicitando para todos vocês, tá? Ele diz o seguinte: estudante, como vai a vida? Estamos estudando, né, professor? Espero que esteja tudo bem. A semana 5 chegou, trouxe consigo um famoso romance brasileiro, Cortiço, dando continuidade aqui lá da semana 4, tá bom? Iremos observar o enredo da obra, identificar suas características e reconhecer a presença do negro neste texto literário. Então, a gente já tem um foco aqui, tá? Com relação à presença do negro. Tá certo, pessoal? Aqui você tem a obra, tá? Que é do Aloysio Azevedo, tá? Ou Cortiço. Eu havia dito para vocês que existem umas características entre você estar utilizando o livro para fazer a leitura, tá certo? Nós falamos sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, muitas pessoas utilizam o livro devido à linguagem verbal das escritas. E temos também as HQs. Volte aí a nossa aula lá da semana 4, que eu estou explicando sobre isso. Tem muitas pessoas que preferem as imagens, os balões das falas dos personagens, a colocação dessa forma, né, da comunicação aí muito mais dentro do nosso contemporâneo, em vez daquelas linguagens mais rebuscadas. Então, tem pessoas que preferem as HQs, as histórias em quadrinhos. Então, também tem lá o Cortiço do Aloysio Azevedo. Tá bom, pessoal? Continuando aqui, você tem uma premissa, né, algo falando sobre o romance, essa escola literária. A gente vai fazer a leitura só para que vocês possam entender o que está sendo relacionado aqui o Cortiço, tá bom? Vamos lá para a primeira. Aqui ele diz o seguinte: o Cortiço é um romance brasileiro considerado um dos primeiros representantes da escola literária naturalismo no nosso país. A obra foi escrita por Aloysio de Azevedo e publicada pela primeira vez em 1890. Por que a gente tem que fazer a leitura, professor? Porque se você faz Enem, se você faz vestibular, essas obras caem, principalmente no que tange a parte da literatura. Então, é um momento histórico que você também tem que perceber como que era esse período, né, no nosso passado. Continuando aqui, vamos pegar dessa parte para baixo até aqui. Opa! Então, vamos lá. Agora, continuando no nosso segundo parágrafo, né? Bora lá? Vamos continuar a nossa história. A narrativa conta a história de diversos moradores de um cortiço. Você sabe mais ou menos o que é um cortiço? Muitas pessoas aí às vezes têm dúvida com relação ao cortiço, né? Tem aquilo que no mundo europeu, lá principalmente na Itália, antigamente as pessoas moravam muito nesses locais, né? Várias famílias no local só. Parece um hotel, viu, pessoal? Parece um hotel. Aqueles filmes antigos que falavam, quem está no banheiro, só tem um banheiro para utilizar, mais ou menos. Esse é o tal do cortiço, tá bom? Continuando. No Rio de Janeiro. Então, João Romão é o ambicioso dono do cortiço São Romão, que constrói as primeiras casas roubando materiais de seus vizinhos, junto com sua companheira Bertoleza. Nós havíamos comentado sobre a Bertoleza lá no na semana 4, tá bom? Uma escrava que achava que era livre. Olha só. A pessoa põe na sua cabeça e de repente ela sofre um domínio de uma terceira achando que está ali livre, né? Porque recebe comida, recebe moradia, mas se você transpassar do portão para fora, para o exterior, de repente você começa a imaginar outras coisas. Continuando aqui. O cortiço
é repleto de moradores. Lembra que eu falei lá, na Europa como é que era antigamente, tá bom? Deixa eu ver aqui, me perdi, ó. O cortiço repleto de moradores, cada um com suas histórias. Rita Baiana, Firmo, Piedade, Jerônimo, Pombinha são alguns desses moradores. Então são alguns desses personagens que está caracterizado aí dentro da obra do Aloysio de Azevedo, tá bom? Representando a burguesia carioca, aparece Miranda. Então Miranda faz parte da burguesia, aquela pessoa que é mais abastada, né? Tem mais dinheiro. Um comerciante português, ou seja, Miranda, né? A pessoa lá que é mais, entenderam, tá? Sua esposa Estela é a filha do casal Zumira. Então, já colocou aí mais alguém aí nesse caldeirão. O cortiço é uma espécie de retrato da sociedade carioca do fim do século XIX, que passava por uma reorganização social, além de estar se adequando às consequências da Lei Áurea, que abolia a escravidão no país. Então, era um período que já estava, né, tendo essa condição aí da abolição. Tranquilo, pessoal? Então, vocês observam aí que temos aqui os nossos personagens. Bora lá seguindo? Deixa eu ver aqui. Então, aqui você tem, né? A Bertoleza, a Rita Baiana e a Paula. Olha só as características. A Bertoleza, né? Uma escrava, percebe? E ela trabalhava aí junto com o nosso... Cadê aqui? Trabalhava lá, que era da parte do João Romão, tá? Que ele que era o dono aí, tá certo? Então ele constrói as primeiras casas roubando materiais de seus vizinhos junto com a companheira Bertoleza. Então, coitada da Bertoleza, né? Furtava aí junto com o João Romão. Então você tem a Rita Baiana, a Paula também, que tem as características dela. Olha só que coisa interessante, tá? Bora continuar aqui? E aqui temos a nossa continuidade da nossa leitura. Tá certo? Bora lá. É importante tratarmos sobre como as pessoas negras eram representadas no romance, que foi o primeiro publicado no Brasil após a abolição da escravatura. Mesmo os libertos da escravidão, os negros foram marginalizados e tinham grande dificuldade de colocação e ascensão social. Problema que perpetua até hoje e é considerado uma dívida histórica, a qual a nação precisa reparar. Então você já percebe aqui que dentro do princípio da abolição, os escravos, né, os ex-escravos, ainda detinham na sua mente, tá, aquela concepção, né? E agora, o que eu vou fazer? Será que eu estou livre? Será que eu terei condições de crescer? Será que eu terei, né? Será que eu terei recurso financeiro para montar o meu negócio ou para construir a minha casa? Bom, então ele está dizendo aqui que mesmo libertos da escravidão, os negros foram marginalizados. Então, isso aí era aquele período da época, tá? Continuando aqui, bora lá, né? Opa, vamos dar uma subida aqui para ficar mais fácil. Aqui tá legal. A representação do negro na obra O Cortiço é dada por meio de excessivo trabalho, sem a devida remuneração e a exclusão social. Então já traz um aspecto aqui, né, bem ali da sociedade. Como apresentado pela personagem Bertoleza, da mulher sensual e exótica, por meio da Rita Baiana, e das práticas religiosas, expostas com cunho pejorativo pelo autor, elucidado por Paula, a bruxa. Então vamos ver aqui esses personagens. Então você tem aqui, olha lá. Então tem a Rita Baiana, muito bonita, e tem aqui a Paula, né? Que talvez aí tentando fazer aquele domínio dentro das suas peculiaridades. E temos a nossa Bertoleza, tá certo? Bora lá, né? E aqui, opa, sumiu aqui. Vamos continuar daqui para baixo. Além de outras representações. Então, tem outras representações. Vale ressaltar que a forma como as pessoas negras são representadas no romance equivalem a um pensamento racista, contra o qual devemos lutar para que seja extinto de nossa sociedade. Tranquilo, né? Bora lá continuar aqui. Deixa eu pegar esse aspecto aqui. Né? Vamos lá.
Outra forma de representação dos negros no livro é por meio da capoeira, como afirma Galvão, em 2015. Então, isso aqui é uma citação, né, que é do autor, tá certo? Galvão. Vamos ver o que ele está falando aqui, o que o Galvão está falando. A representação das capoeiras no romance O Cortiço traz a beleza de um dos maiores símbolos da resistência negra no final do século XIX, no início do século XX. Apesar de todo o preconceito em torno do tema da época, conseguimos extrair muito do que foram as capoeiras daquele período. Quem gosta de capoeira, tá? Com certeza já sabe essa história da origem da capoeira. Então aqui o Galvão nos traz aí essa representação dessa luta, né, da capoeira. Tranquilo? Beleza até aí, né? Vamos lá continuar? Subindo aqui então, olha lá que legal. Então você tem aqui, ó, assim podemos perceber que havia também uma importante presença da cultura africana na narrativa. Então, já está dito aqui, olha lá, a HQ, tá certo? Está sendo representado aqui, Luiz Azevedo, O Cortiço. Essa imagem, ela é bem HQ mesmo, história em quadrinho, para quem gosta, quem aprecia. E eu adoro demais, tá? Porque a linguagem, ela está muito próximo do que nós falamos atualmente, tá certo? Não tem aquela linguagem muito rebuscada. Se bem que alguns livros que reeditaram o Cortiço, ele já se aproxima dessa nossa linguagem também, tá certo? Então, bora lá, né? Aqui você tem mais um fragmento, ó, ao longo de mais de um século de publicação, o Cortiço já ganhou diversas versões e foi adaptado para filme e também para graphic novel, o gênero que estudamos da semana 4. Então foi aquilo que eu falei para vocês. Eu prefiro agora estar utilizando sempre essas características, tá certo? De histórias em quadrinhos. Parece que nós conseguimos compreender melhor por causa do esquema, né, da linguagem não verbal, por causa das imagens, e dentro daqueles balões que representam as falas dos personagens, que são a linguagem verbal. Então, juntando os dois, a gente fala que é a linguagem mista, tranquilo? Então, bora lá. Aqui você tem a foto do Luiz de Azevedo, tá certo? Vamos seguindo aqui. E continuando, tá? Repercutindo com relação à semana 4, vamos ver aqui só para poder dar aquela memória. Vamos ler isso aqui. A graphic novel de O Cortiço, adaptada por Ivan Jeff e ilustrada por Rodrigo Rosa, tem a mesma essência da história original. Porém, os desenhos dão vida à obra, foi aquilo que eu falei para vocês, né? Os gestos, a fala, até quando aparece o suor, né? O balançar do corpo, pois fazem com que aquilo que esteja somente em nossa imaginação se torne real. Se você pega um livro e começa a ler, sua mente trabalha. Agora, quando você pega lá uma história em quadrinho e você observa, tá? Aquela imaginação ela fica ali concretizada. Continuando aqui. Bora lá. O autor, Aloysio de Azevedo, nasceu em São Luís, Maranhão, em 14 de abril de 1857. Ele era caricaturista, então o cara desenhava pra caramba, né? Jornalista, romancista e diplomata. Ó. Azevedo começou a publicar os seus romances em folhetins para parte dos jornais dedicada ao entretenimento. Então ele desenhava, né, colocava ali as características. Uma das preocupações do autor era observar e analisar os agrupamentos humanos. Daí que surgiram as obras Casa de Pensão, de 1884, e O Cortiço, de 1890, esse último que é muito mais famoso, tá? Agora que já vimos muitas informações sobre a obra, vamos fazer algumas atividades. Agora nós vamos entrar nas nossas atividades, tá certo, pessoal? Lembrando, isso aqui é aquela aula que a gente está aplicando para vocês, então aqui parece que na semana 5 ele optou para usar uma parte da literatura, tá certo? Então vamos colocar aqui os nossos exercícios. Galera, então que dentro desse exercício, bem pertinho aqui, você tem uma questão da UFG de Minas Gerais. Ele fala o seguinte: leia o texto abaixo, retirado de O Cortiço, e faça o que se pede. Então nós vamos ter aqui embaixo as nossas perguntas. Bom, com relação agora a esse fragmento aqui, ó.
Bora lá. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas ameaçadas. Então todo mundo acordou, todo mundo abriu a porta, todo mundo começou a conversar, tá? Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo. Ou seja, a pessoa caiu ali, né? Dormiu mesmo, igual uma pedra, igual um chumbo na cama. Continuando aqui. O rumor crescia, condensando-se. O zum-zum de todos os dias acentuava-se. Já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Ou seja, quando você está num lugar, numa festa, num ambiente que está todo mundo conversando, você não consegue definir quem fala, né? Você só vê aquele furdunço, um som único, tá certo? Começavam a fazer compras na venda. Ensarrilhavam-se discussões e resingas, ouviam-se gargalhadas e pragas. Já se não falava, gritava-se. Então, aquela mania, né? Um começa a falar baixo, outro vai baixo. Quando o outro começa a falar mais alto, o outro também vai elevando a voz. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, ó, brasileiro, né? O povo latino, sangue quente, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulhavam nos pés vigorosos na lama preta e nutrientes da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Então tá todo mundo ali misturado, tá todo mundo ali andando, tá todo mundo participando daquele furdúncio, né, que era o cortiço. Tranquilo? Então bora ver aqui o que ele está nos pedindo. Então aqui você tem o seguinte: assinale a alternativa que não. Ó, que não. Então, ele quer que você busque aquela alternativa que não, olha lá, corresponde a uma possível leitura do fragmento citado. Então, tudo isso aqui faz parte do cortiço. Somente uma alternativa não faz parte. Qual que será, hein? Então, bora lá, né? Letra A. Todas fazem, viu, galera? Só uma que não. Bora lá, letra A. No texto, o narrador enfatiza a força do coletivo. Todo cortiço é representado como um personagem que aos poucos acorda com uma colmeia humana. O que você acha? Não, tem essas características, né? Eu já estava falando com vocês aqui, tá todo mundo junto e misturado. Letra B, bora lá. O texto apresenta um dinamismo descritivo, então ele começa a descrever o que é o cortiço, ao enfatizar os elementos visuais, olfativos e auditivos. Presta atenção. Então, tem alguma coisa aí dentro de uma figura de linguagem. Continuando aqui, letra C. O discurso naturalista de Aloysio de Azevedo enfatiza nos personagens de um cortiço o aspecto animalesco. Ó, tem isso lá no texto, não tem? Acho que tem. Está falando aqui na parte final. Né? Olha essa parte aqui, é o prazer animal de existir. Então, olha, o professor Eurico já está dando aquela dica legal para vocês, tá? Animalesco, rasteiro do ser humano, mas também a sua vida, a sua vitalidade e energia naturais, oriundas do prazer de existir. Então, está todo mundo conversando, está todo mundo batendo ali boca, né? Então, tem aquela a essência da existência do ser. Por enquanto, eu estou ajudando vocês, tá? Mas eu não estou dizendo qual é a resposta, vocês que vão ter. Então, isso aqui nós chamamos de compreensão textual. Você vai tirar o que está lá no texto e colocar para você poder escolher. Lembre-se, todos estão no cortiço, porém só um aqui não faz parte do fragmento lá em cima. Letra D, bora lá. Na letra D, galera, diz assim: através da descrição do despertar do cortiço, o narrador apresenta os elementos introspectivos dos personagens, procurando criar correspondências entre o mundo físico e o metafísico, tá? O que é o metafísico, galera? Metafísico está no sentido de sensações, sentimentos, tá certo? Então, será que isso está lá no texto mesmo? Olha só. Então, isso aqui é muito importante. Lembrando que só um está errado. Bora ver a letra E? Letra E aqui, ó. Observa-se no discurso de Aloysio Azevedo pela constante utilização de metáforas e sinestesias. Professor, o que é sinestesia? Lembra de anestesia? Tá? Quando você toma anestesia, você não sente o quê? O toque, né?
toma no dente aqui, ou vai na pele, ou você dorme, tá certo? Então, tá voltado muito com o aspecto da audição, da visão. Isso estava lá no texto? O que você acha? Se está no texto, então... E essa letra D, ó, será que estava lá no texto, professor? Essa palavrinha aqui, eles colocam umas palavras, o que vocês acham? Então, você vai tentar descobrir aqui, ó, da letra A até a letra E, só uma não está no texto. Qual seria? Tcharam. Então, já estou dando a dica para vocês aqui. Então, quando você for fazer uma prova de Enem ou de vestibular, você vai por eliminação. Vai sobrar duas, aí você vai ter que, né, na sua percepção, como é que você vai fazer? Ah, sobrou uma, então é essa aqui. Tá certo? Qual será, hein? Beleza? A dica do professor aqui, ela tá quase que ali no final. Tá lá, tá quase que no final, tá certo? É uma das questões. Bora lá seguindo, né? Número 2 aqui, pessoal. Na número 2, ele diz o seguinte, olha lá. Em um determinado momento da história, o cortiço pega fogo e se transforma em uma confusão generalizada. Leia os dois fragmentos abaixo e responda o que se pede. Então, vamos ver os dois fragmentos, tá? Eu acredito, tem uma característica de tentar juntar qual que desses dois fragmentos são muito semelhantes. Bora lá ver. Fragmento 1, que ele diz o seguinte: ninguém se conhecia naquela zumba de gritos sem nexo e choro de crianças esmagadas e pragas arrancadas pela dor e pelo desespero. Então pensa bem, tá pegando fogo, cara. Todo mundo, cada um por si, dá essa impressão. Ninguém está preocupado muito com o outro ali não, salvo um ou outro, tá? Fragmento 2. No fragmento 2, galera, diz o seguinte: e começou, tá? E começou a aparecer água. Quem a trouxe? Ninguém sabia dizê-lo, mas viam-se baldes e baldes que despejavam sobre as chamas. Então, tanto no fragmento 1 quanto no fragmento 2, existe ali aquele desespero, tá? Existe aquele desespero. Então, na parte do fragmento 1, todo mundo se desespera, corre. No fragmento 2 também existe o desespero de você ter que correr para pegar o balde da água e jogar. Imagina naquela época que não existia o famoso corpo de bombeiro. Como é que é isso? Como é que se vai dar isso, tá? Mas uma coisa muito interessante para vocês, se você pegar aqui, ó, ninguém se conhecia, é a mesma coisa que tem uma ligação muito interessante. Ninguém sabia dizer, tem muita semelhança. Então, quando você for estudar isso aí, fazer uma comparação, ou ver se um complementa o outro, observa geralmente essas palavrinhas chaves. Tá certo, galera? Vamos lá ver o que ele pede? Então, ele pede o seguinte. Espera lá. Aqui, ó. Aponte a alternativa que explicita o que os dois trechos têm em comum. Acabei de dizer aqui em cima, né, pessoal? Acabei de dizer aqui em cima o que os dois mais explicitam. Tá bom? Bora lá. Aqui, vamos lá. Acho que vocês vão conseguir encontrar as questões, tá? Então, ele está querendo aqui, ó, o que tem esses dois trechos em comum. Então, da letra A até a letra E, você vai buscar aí a sua resposta, tá? Então, bora aqui, ó. Letra A. Preocupação de uma relação à tragédia do outro. O primeiro trecho. E preocupação dos poucos em relação à tragédia comum, no segundo trecho. O que eu disse aqui, galera? No meio daquele fogaréu, tá todo mundo interessado em salvar o outro? Então, fica ligado aí, tá? Letra B. Desprezo de uns pelos outros, no primeiro trecho, e desprezo de todos por si próprios, no segundo trecho. Está falando com relação a isso aqui, o desprezo? Tá pegando fogo. E aí? Existe desprezo? O que você acha? Ou salve-se quem puder, né? Bora lá, letra C. Na letra C diz o seguinte: angústia de um não poder ajudar o outro. Ó, essa questão aqui, presta bastante atenção no que o professor Wilson está dizendo, ó. É a angústia de um não poder ajudar o outro. Está falando sobre isso? Eu tenho que correr lá para salvar a pessoa. Será que existiu isso? No primeiro trecho. E a angústia de não se conhecer o outro. Observa que o texto do Curtiço fala o quê? Que todos
comum, parecia uma caixa de abelha. Então, parece que se conheciam, né? Será que seria essa letra C aqui? Fica com vocês. Letra D. Desespero que se expressa por murmúrios, no primeiro trecho. E desespero que se expressa por apatia no segundo trecho. Cara, se tá pegando fogo, a pessoa vai falar baixo? Outro. Se tá pegando fogo, a pessoa fica apática? Raciocina, tá? Isso é uma questão. Letra E. Anonimato da confusão e de salve-se quem puder, no primeiro trecho. E o anonimato da cooperação e de todos por todos, no segundo trecho. E aí? Conseguiu fazer as suas eliminações? O que será que vai sobrar aqui para essa questão da número 2? Ah, professor, praticamente já está dando a resposta, não é possível. Então, vamos ficar ligado aí nessa questão, tá certo? Isso aqui a gente vai trabalhando com vocês para que vocês possam fazer a sua compreensão textual. Bora lá. Seguindo agora aqui para número 3. A número 3 lá da FUVEST, tá? Continuando aqui mais uma vez, vocês têm que prestar bastante atenção no que vai ser pedido. Então, bora lá ver o que ele está pedindo aqui, ó. Lê não, né? Pedindo ainda não. A gente vai só fazer a leitura desse fragmento. Não entra polícia, não deixa entrar. Aguenta, aguenta. Então tá falando que a polícia deve estar batendo lá na porta do cortiço. Será que está procurando alguém? Não entra, não entra. Repercutir a multidão em coro. Então, às vezes, a porta é lá embaixo, né? A polícia está querendo entrar e o pessoal está gritando para não deixar entrar. E todo o cortiço ferveu, nem uma panela ao fogo. Ferveu que nem uma panela ao fogo. Aguenta, aguenta. Então, pessoal, a questão número 3, ela está quase respondendo a questão número 2, no aspecto em comum. Porque, olha só, é todos por todos aqui. Nossa, professor, já está aí. Pois é, aqui todo mundo luta por todo mundo. Ninguém solta a mão de ninguém aqui, não. Então, vocês estão vendo que o cortiço todo é uma colmeia, tá certo? Então, aqui ele está dizendo que a polícia está tentando entrar, e nela tentar entrar, as pessoas estão gritando. Polícia existia no mundo rural? O que vocês acham? Não, existia muito no mundo urbano, né? Então, todo mundo ali estava numa cidade, tá certo? Então, prestem bastante atenção nesses detalhes, tá? Vamos seguindo aqui agora, com relação a essa questão. Aí ele fala o seguinte: o fragmento acima mostra a resistência dos moradores do cortiço à entrada de policiais no local. Então, cortiço, ele é urbano, a polícia é urbana também. O romance de Aloysio de Azevedo, então, o pessoal tinha que ter colocado aqui umas reticências, tá? Então, o que ele está querendo perguntar para vocês aqui, ó? O fragmento acima mostra a resistência dos moradores do cortiço à entrada de policiais no local. O romance de Aloysio de Azevedo, o que será que vai dar essa representatividade aqui? Mas vamos tentar aí buscar junto com vocês o que tem no cortiço, o que tem na vida urbana e o que tem relacionado aos policiais. Bora lá. Letra A. Então, na letra A aqui diz o seguinte: representa as transformações urbanas, ligou? Do Rio de Janeiro no período posterior à abolição. Então, teve a abolição, os escravos entraram para dentro da sociedade e todos ali estão dentro do meio urbano. Da escravidão e o difícil convívio entre ex-escravizados, imigrantes e poder público. Então, misturou todo mundo. As pessoas que vieram de fora do país, né, do Brasil, estão dentro do nosso país, e o poder público representado por quem? Pela polícia. E aí, professor, será que pode ser a letra A, hein? Bora ver a letra B. Na letra B, pessoal, diz o seguinte: defende a monarquia recém-derrubada e demonstra a dificuldade da República Brasileira de manter a tranquilidade e a harmonia social após as lutas pela consolidação do novo regime. Pessoal, presta atenção, você conhece a história, tá? Mas isso aqui apareceu no texto aqui em cima, o que vocês acham? Tem alguma coisa a ver com monarquia aqui? Professor, já estou ficando quase que... Bora lá. Letra C. Na letra C diz o seguinte:
denuncia a falta de policiamento. Ah, peraí. O que vocês acham? Se aqui fala que denuncia a falta de policiamento, tá na cara que você pode eliminar a letra C. Eliminar, então vai que a letra C não é. Perceberam como é que você vai fazendo as suas questões? Compreensão textual. Você lê o texto, você fica ligando uma coisa com a outra. Então, não vou terminar de ler isso aqui, porque a letra C já está denunciando que não é ela. Tá? Mas, bora lá, letra D. Valoriza as lutas sociais que se travavam nos morros e na periferia da então capital federal e as considera um exemplo para os demais setores explorados da população brasileira. Na realidade, galera, essa letra D aqui, se você pegar só isso aqui, ó, valoriza as lutas sociais, por enquanto não estava tendo aquela luta social. Pode estar dizendo que um brigando com o outro, mas será que a letra D, o que vocês acham? Está falando alguma coisa com relação a lutas sociais? Porque o cortiço, lembra bem, ele é uma colmeia, ali é todos por todos. Será que um está lutando contra o outro? Bora lá para a letra E. Na letra E, diz o seguinte, bora lá marcar. Apresenta a imigração como a principal origem dos males sociais porque o país passava, pois os novos empregados assalariados tiraram o trabalho dos escravos e os marginalizaram. Galera, letra E. Está falando alguma coisa? Porque, veja bem, na letra E aqui, você percebe que aqui, presta bastante atenção nessa frase, todo cortiço ferveu que nem uma panela de fogo. O cortiço está brigando por ele. Por ele. Põe isso na sua cabeça. Todo mundo ali junto, igual. Então, dessas questões da letra A até a letra E, qual que tem a característica de que forma aqui, ó, um por todos e todos por um? Pronto, já estou dando praticamente a resposta para vocês. E o que representa o que representa aqui no caso o poder público? O que está representando aqui toda a população que está dentro do cortiço? Tá vendo? Então isso aqui tá fácil, galera. Acho que praticamente dei a resposta para vocês, tá? Mas é isso. Então você vai estudando, vai se preparando aí. É interessante que quando você faz uma leitura, se você conhece a obra, às vezes você não conhece a obra, mas você basta ler só o fragmento que você vai determinar qual que seria a questão. Tá certo até aí? Então, vai um abração aqui do professor Eurípides e vamos para a próxima semana. Até mais.